Oi, minhas irmãs, voltando aqui ao segundo vídeo que eu vou fazer, nós vamos dar continuidade à nossa lição. Eu peço às irmãs que peguem as suas revistas para me acompanhar. Nesse primeiro vídeo, se eu errei alguma coisa na leitura, minhas irmãs têm liberdade para interagir comigo e dizer: irmã, a senhora errou em tal ponto. Amém? Pegue a lição de vocês, é como se nós estivéssemos lá no templo, né? Mas nós estamos aqui na nossa casa fazendo o trabalho do Senhor. Amém? Então eu vou começar aqui no primeiro tópico, fala Jesus, verdadeiro Deus. Nesse primeiro tópico nós temos 3 pontos. Primeiro, sua eternidade com o Pai. Segundo, seus atributos, grandezas e perfeições. Terceiro ponto, esvaziou-se de sua glória, mas não de sua divindade. Então, nesse primeiro tópico, nós vamos estudar esses 3 pontos que eu falei agora. Primeiro, professamos que o Senhor Jesus era e é perfeitamente humano e perfeitamente divino. Essa palavra, ela é para quem crê. Porque tem pessoas que não crêem. Então, a palavra de Deus, para quem não crê, não significa nada. Mas para nós, sim. Porque nós cremos em tudo que está escrito na palavra de Deus. Porque sabemos que a palavra de Deus é inspirada por Deus, pelo Espírito Santo. Então, ele não era meio homem nem meio Deus, mas totalmente homem, totalmente Deus. Neste tópico, enfocaremos sua divindade, sua eternidade com o Pai, né? O primeiro ponto. O Senhor Jesus, como unigênito de Deus, quer dizer, único Filho de Deus, não somente é eterno, como também é o Pai da própria eternidade. Antes de sua encarnação, ele estava no Pai, e no Pai criou todas as coisas. Porque existe a Trindade, né? A Santíssima Trindade é Pai, Filho e Espírito Santo. Então, eles são 3 pessoas distintas, né? Em um só corpo. Ele não era... Não, aqui, onde eu estou, aqui no primeiro ponto, né? Suas atividades eternas são lindamente descritas no capítulo 8 de Provérbios. Minhas irmãs, nós temos, para nós conhecer, entender bem, nós temos que ler a palavra de Deus. Leia o capítulo 8 de Provérbios. Eu li, não posso ler agora, porque o tempo também, se eu estender muito, vocês não vão querer nem ouvir. Dizer, é muita coisa para me ouvir. Mas tenham paciência e leio, porque faz parte da nossa escola bíblica, amém, minhas irmãs? Então, sua eternidade com o Pai é o primeiro ponto que nós já lemos aqui, que o Senhor Jesus, como unigênito de Deus, não somente é eterno, como também é o Pai próprio da eternidade, né? Então, porque é um só Deus, né? Distinto em 3 pessoas. O segundo ponto fala seus atributos, grandeza e perfeição. Jesus Cristo é a fonte da vida. Logo, ele tem vida em si mesmo, sendo Deus de Deus imutável. Ele é onipresente, onisciente, sabe todas as coisas. Sua onipotência não pode ser ignorada, porque todo o poder nos céus e na terra acha-se em suas mãos. Então, olha esse pedacinho bem aqui, essa mensagem aqui, para nós nesse momento sabermos que nós temos um Deus poderoso sobre todas as coisas. Deus é criador do universo, de todas as coisas que existem no céu e na terra, visível e invisível. Então, nós agora estamos com um monstro invisível, né? Percorrendo todas as nações da terra. E Deus sabe todas as coisas, Deus conhece. E nós não devemos temer, porque o nosso Deus é o quê? Onipotente, né? Todo o poder está nas suas mãos. Deus é o regente do universo. Nós que somos filhos de Deus, nós somos filhos de Deus. Nós não devemos estar tão atemorizados por esse monstro coronavírus. Nós temos que ter precauções, temos cuidado. Nós temos que ter cuidado. Mas dentro de nós, a nossa fé está em Jesus. Depositemos a nossa fé em Jesus.
porque ele tem poder. Seu Pai lhe deu poder nos céus e na terra, sobre todas as coisas. Então esse é o nosso Jesus. Nós temos que crer que ele vai nos livrar desse vírus maldito que anda percorrendo as nações. Amém, meus irmãos? Então, o terceiro ponto fala: esvaziou-se de sua glória, mas não da sua divindade. Quando de sua encarnação, no ventre puro e virginal de Maria, o Filho de Deus, não se esvaziou da sua divindade, ele continuou sendo divino, né? Mas sim da sua glória, porque ele se fez humilde. Jesus tinha poder sobre todas as coisas, mas ele não usou. Quando Satanás tentou ir lá no deserto e disse: se tu fores filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Eu até brinquei uma vez dizendo que se fosse eu, fazia uma montanha de pão para enterrar o diabo dentro do pão. Mas isso é coisa mesmo de uma natureza pecaminosa, né? A gente sabe, eu falei assim, porque sou humana, sou falha, às vezes a gente fala coisa, né, assim, em tom de brincadeira, mas Jesus foi tentado ali. Ele tinha poder de transformar aquelas pedras em pães, mas ele não usou, né, do seu poder. Ele suportou ali a tentação do diabo e respondeu ao diabo com a palavra de Deus. Ele disse o quê? Ele disse para o diabo o quê? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sair da boca de Deus. Então esse é o nosso Deus, né? Que veio aqui, encarnou-se para viver e sofrer como a natureza, né? Como essa natureza. Só que a dele não era pecaminosa, a nossa sim, mas a dele não. Então, ele, quando de sua encarnação no ventre puro e virginal de Maria, o Filho de Deus não esvaziou de sua divindade, continuou sendo divino, divinamente Deus, né? Mas sim de sua glória. Ele aqui ele não usou da sua glória, ele foi humilde, simples, né? Comia com os pescadores, comia com os fariseus, era um homem popular, simples, humilde, mas cheio de poder, né? Conforme podemos atestar, pelos versículos já mencionados, o Senhor Jesus, em seu ministério terreno, fazia uso de seus atributos divinos sempre que necessário. Em sua oração sacerdotal, ele reivindica junto ao Pai não a sua divindade, mas a glória que desde mais remota eternidade desfrutara no perfeitíssimo e infinito círculo da Santíssima Trindade. Seus discípulos sabiam que ele era Deus. Amém? Nós terminamos aqui o primeiro tópico. Ai, Jesus, misericórdia de mim. Então, nesse tópico, a síntese do primeiro tópico é o seguinte: as Escrituras revelam que o Senhor Jesus que o Senhor Jesus era e é perfeitamente humano e perfeitamente divino. Amém? Então, eu quero fazer aqui duas perguntas desse tópico que nós aprendemos agora. Assim, a respeito de Jesus, o homem perfeito, responda. Discorra sobre a eternidade de Jesus. Discorra. É um nome também que não é muito comum para nós, mas discorrer é expor, né? Expor algum assunto. Então, aqui, em relação à eternidade de Jesus Cristo. Como filho do homem, Jesus foi gerado pelo Pai no tempo histórico, através do Espírito Santo. Todavia, como filho de Deus, ele é eterno, sem início nem fim. Esse tempo histórico de Jesus, nós sabemos que foi o tempo que ele viveu aqui na terra. Segundo a Bíblia, né, ela nos diz que Jesus viveu 33 anos e 3 anos de ministério, né? Então esse é o tempo histórico. E o outro tempo, ele é eterno, sem início nem fim. Nós sabemos disso. Então isso é falar sobre a eternidade de Jesus Cristo, que ele teve um tempo histórico aqui na terra, 33 anos, e em relação a eterno, ele é eterno, né? Então, sem início nem fim.
Ele é o alfa e o ômega. Então, cite algumas evidências da humanidade de Cristo. Nós podemos citar aqui o quê? As dores, Jesus sentiu dores, Jesus chorou. Os incômodos, né? Ele teve sede, ele teve fome, né? No jardim, lá no Gólgota, né? Ele teve a agonia da morte, ele chorou. Jesus experimentou profunda tristeza também. Jesus ficou triste, porque ele sentiu a dor, né? Da separação do espírito da carne. É a dor que nós todos vamos sentir quando partir dessa terra, dessa vida terrena. Nosso espírito vai sair desse corpo. E a gente, eu não sei porque eu não morri, mas a gente sabe que todos que morrem sentem aquela agonia. Por que que no hospital, quando morre no hospital, eles botam lá aqueles que tem, né, que pode, vão para o respirador automático, para não morrer ali com aquele tubo, para não passar tanta agonia. Por isso que eles botam lá. Então a dor da separação deste corpo é grande. E Jesus passou por essa dor, né? Então ele sofreu. São evidências de que ele realmente viveu num corpo humano, como o nosso, né? A humanidade de Jesus era completa. Ele tinha, para quem duvida, né? Ele tinha corpo, alma e espírito como nós. Nós somos, né? Corpo físico, a alma que é o depósito das nossas emoções, dos nossos sentimentos bons e maus, tá na nossa alma. E o espírito é o fôlego que Deus nos dá, esse que nos dá vida, essa vida que Deus, quando tirar, ele leva o espírito para o céu. O corpo vai tombar a sepultura, né? E a alma e o espírito, né, sobe. Então, isso são evidências de que Jesus teve um corpo humano aqui na terra. Amém? Esse é o resumo do nosso primeiro ponto. Agora nós vamos partir. Não sei se eu dou uma pausa e faço outra. É tempo que a irmã pode até levantar e beber uma água, tá bom? Então eu vou encerrar o primeiro tópico e depois iniciarei o segundo. Amém, minhas irmãs?